Bom dia, senhores alunos. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Antonia Assis, sou professora de Física de vocês. A nossa aula de hoje, ela será sobre medidas de comprimento, tempo e massa e os conceitos de força e energia. Então, vamos lá. Nós vamos começar sobre medidas de comprimento. Primeiro, a gente precisa saber que a física ela é regida por um sistema internacional. Então, nós usamos o SI, ele é um sistema padrão, ou seja, independente do lugar onde você esteja, ao resolver um problema, a gente vai ter sempre a mesma resposta, porque todos seguimos o padrão, o SI, Sistema Internacional de Unidades. De acordo com o SI, a medida de comprimento, ela tem uma unidade padrão, que é o metro. Ela aceita os múltiplos, que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e aceita os submúltiplos, que são os decímetros, centímetros e milímetros. Como que a gente vai fazer essa transformação de unidade? Às vezes, num problema, ele quer a resposta em metros, mas deu um valor em centímetros, quilômetros, então a gente tem que fazer a conversão de unidade antes de resolver o problema. Eu vou ensinar uma forma bem prática da gente fazer isso e não ter erros. Aqui na tela de vocês, dá para perceber que eu coloquei uma tabela, e ela é dividida a seguinte: quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. De uma casa para a outra, a gente vai sempre usar o número 10. Quando você vier de um número maior para um menor, você vai multiplicar por 10, e quando for de um número menor para um número maior, você vai dividir. Depende da transformação que você vai usar, vamos supor. Se eu quiser transformar quilômetros para hectômetros, eu vou de uma casa para outra. Então, eu simplesmente vou pegar um número e multiplicar por 10. Caso eu queira transformar de quilômetro para decâmetro, eu vou ter que pular duas casas. Então, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou pegar o número e multiplicar por 100. Se eu quiser transformar de quilômetros para metros, de acordo com o SI, você vai andar 3 casas, ou seja, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, eu vou pegar o número que está em quilômetros e multiplicar por 1000. A mesma coisa você vai fazer no processo inverso, tá? Só que quando você vem de um número menor para um número maior, você vai dividir. Vamos lá. De centímetros para metros, ó. Centímetros, eu vou pular uma casa para o decímetro e depois uma casa para o metro. 10 vezes 10, 100. Então, para transformar de centímetros para metros, eu vou dividir por 100. E aí eu coloquei uma setinha aí ao lado para que você não se confunda, tá? Sempre que você for fazer um processo de transformação de um número maior para um menor, você sempre vai multiplicar. E quando for de um número menor para um maior, você vai dividir. Usualmente, a maioria das questões do vestibular, a gente só vai estar usando quilômetros, metros, centímetros e milímetros, mas eu coloquei a tabela completa para que os senhores tenham conhecimento, tudo bem? Vamos fazer um exemplo. Exemplo número 1. Transforme em metros as seguintes medidas. Em metros, porque é o nosso padrão. Então, vamos lá. 1 quilômetro em metro. 1 quilômetro, você vai lá na sua tabelinha, ó, quilômetro para metro, você vai andar 1, 2, 3 casas. Então, se são 3 casas, são 3 vezes o número 10, 3 zeros. Então, eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar porque quilômetros é maior que metro. Então, 1 quilômetro, 1 vezes 1000, 1000. Se você quiser colocar esse número em notação científica, ficaria 1 vezes 10 elevado à terceira, correto? Letra B. 1 centímetro em metro. Vamos lá. Centímetro é maior ou menor que metro? Centímetro é menor, então eu vou dividir. Por isso que aqui na expressão está a barra de divisão. Dividir por quanto? Ó, centímetro, você vai lá na tabela. Você vai vir para decímetro e depois para metro. Duas casas, 2 zeros. Então, vou dividir por 100. Se você não quiser fazer contas, não quiser usar os números decimais, você pode colocar em notação científica. A gente aprendeu na aula anterior. Então,
Quanto que é 100 em notação científica? É 10 elevado a 2. Quando você divide o número em notação científica, que ele passa multiplicando, troca sinal do expoente. Então, como está 10 elevado a 2, ele vai passar multiplicando 10 elevado a menos 2. Se quiser dividir, não tem problema, vai dar a mesma resposta, tá? E a terceira, 1 milímetro em metro. Aí você vai lá na sua tabelinha, milímetro, ó. Milímetro eu vou para centímetro, depois para decímetro e depois para metros. Então, 1, 2, 3 casas, tá? Milímetros é maior ou menor que metro? É menor, então eu vou dividir. Dividir por quanto? 3 casas, 1000. 1000 em notação, 10 a terceira. Quando o número está dividindo, que passa multiplicando, troca o sinal do expoente, por isso que fica 10 elevado a menos 3. Tranquilo? Então, é bem fácil essa transformação de unidade. Medidas de tempo, tá? Uma medida muito importante é a medida de tempo. A gente vai usar bastante no segundo ano também, no terceiro ano. Da mesma forma, como a medida de comprimento, o tempo ele vai aceitar múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos a gente tem horas e minutos, e os submúltiplos a gente tem o milissegundo, o microsegundo e o nanosegundo. A medida de tempo, de acordo com o SI, o nosso sistema padrão, é em segundos. Então, tudo que tiver em horas, minutos, milissegundos, microsegundos e nanosegundos vão ter que ser transformado para segundos, que é a unidade padrão, tá? Então, como vai funcionar? A mesma coisa. Todas as vezes que você vier de um número maior para um número menor, você vai multiplicar. E quando vier de um número menor para um número maior, você vai dividir, certo? Então, vamos lá. Eu quero transformar 1 hora em segundos. Horas é maior ou menor que segundos? É maior, então você vai multiplicar. Mas e agora? Eu vou multiplicar por quanto? Por 60. Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, se você vem de horas para segundos, você multiplica. Se você vem de segundo para hora, você vai dividir. Então, se eu quiser transformar 1 hora para minuto, multiplico por 60. 1 hora para segundo, eu multiplico por 60 vezes 60. Mesma coisa o processo inverso. Se eu quiser transformar 1 minuto para a hora, eu vou dividir por 60. Se eu quiser transformar 1 segundo para a hora, eu vou dividir por 60 vezes 60. Então, é bem simples essa transformação. Eu coloquei o exemplo número 2, ó. Quantos segundos tem 2 horas e 20 minutos? Primeira coisa é transformar horas para minutos, para que a gente tenha uma unidade padrão. Eu poderia transformar minutos para hora? Poderia, mas vai dar mais trabalho. Então, a gente vai fazer da maneira mais fácil. Vamos lá. 2 horas em minutos. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, 2 horas tem 2 vezes 60. Total de 120 minutos. Lembra que na questão fala de 2 horas e 20 minutos? Então 120 minutos, que corresponde a 2 horas, e mais 20 minutos, dando um total de 140 minutos. Mas a resposta tem que ser em segundos, de acordo com o Sistema Internacional, medida de tempo. Então, eu tenho 140 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Multiplicando isso, a gente tem 8.400 segundos. Dá para colocar esse número em notação? Dá sim, vamos lá. O número em notação ele precisa ser um número que corresponda entre 1 até 9,9. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 8 e o 4. Então, a resposta vai ser 8,4 vezes 10 elevado à terceira. Se eu quiser expressar isso em ordem de grandeza, ainda lembra da regrinha? Todas as vezes que o meu número ele for maior que 3,16, eu vou somar uma unidade. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado à quarta, certo? Observem que esses conteúdos, eles são interligados. Então, a gente está aprendendo aqui a parte da matemática necessária para que a gente consiga avançar nos conteúdos de física mesmo, certo? Medida de massa, tá? A medida de massa, ela é a mesma coisa, ela vai funcionar da mesma forma que a medida de comprimento, tá? Então, vamos lá. A unidade padrão, nosso sistema de unidades no SI,
A massa, ela vai ter a unidade padrão de quilogramas. Então, tudo que tiver em gramas, miligramas, hectogramas, tudo isso vai ter que ser transformada. E aí, da mesma forma, tá? Todas as vezes que você tiver vindo de um número maior para um número menor, você vai multiplicar, e aí cada casa corresponde a 10. E quando você vier de um número menor para um número maior, você vai dividir cada casa correspondendo a 10 da mesma forma, tá? Sempre que você tiver dúvida, use a tabelinha até você se habituar e aí já não vai mais precisar, aquele mapinha já vai estar na sua cabeça. Força. Vamos ver o nosso conceito de força, né? Força é um assunto que a gente vai tratar muito na primeira série, na terceira série. Então, o que é força? Força, ele é um agente responsável por alterar o estado de um corpo, tanto ele como repouso ou movimento. Então, todas as vezes que você alterar o estado de repouso de um corpo ou de movimento, aquela alteração representa o nome de força. Quando a gente aplica uma força sobre um corpo, ele vai desenvolver uma certa aceleração. E essa aceleração, ela vai ser estabelecida na segunda lei de Newton, que é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Existem alguns tipos de força e algumas naturezas, tá? A gente vai estudar a força de campo e forças de contato. São os dois tipos de força que a gente vai estudar na primeira série. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, só para vocês já irem se habituando com esse conceito, né? A gente tem força de atrito, força gravitacional, força de arraste, força elástica, força magnética, força elétrica. Então, são diversos tipos de força, que a gente vai estudar cada uma mais à frente, tá? Energia. Bom, o conceito de energia, ele ainda é muito complexo, a gente não consegue ter uma definição exata. O que a gente sabe sobre energia é que ela não pode ser destruída e ela não pode ser criada. A energia, ela sempre vai ser transformada em um outro tipo de energia, tá? Ela sempre está associada, a energia ela está associada à capacidade de produção ou ação de movimento. Por exemplo, a energia térmica, né? A gente tem a energia térmica, ela é a capacidade que o corpo tem de transferir calor de um corpo para outro, por isso que a gente fala ação ou movimento. Então, tem várias formas de energia, a gente tem energia eólica, energia solar, energia elétrica, energia térmica, são diversas formas de energia, mas ela sempre vai estar associada a essa capacidade de movimento ou de uma ação. Eu preparei um exercício para vocês, um exercício somente de 4 questões, para a gente conseguir praticar a aula de hoje, tá? Vocês vão responder esse exercício, tirar foto do caderno de vocês e enviar pelo portfólio até o dia 12/3, que é na sexta-feira, certo? A primeira questão é para fazer a transformação de unidades que a gente aprendeu, medidas de comprimento, só para fazer a transformação. Mesmo sabendo que a unidade de medida padrão é o metro, eu coloquei outras situações para que vocês vão se habituando, sabendo hora divide, hora multiplica e consigam resolver os problemas, certo? A segunda questão também é uma transformação de medida de comprimento, tá? Vocês vão fazer essa transformação, chegar na resposta correta. A terceira, a gente vai fazer a transformação de tempo. E aí, no final, eu ainda acrescento, peço para que vocês transformem em notação científica e coloque os algarismos significativos, que também foram assunto que nós aprendemos. A quarta questão, ela já é uma questão mais completa. Ela é uma questão do Enem, são as questões que vocês vão começar a se habituar agora, né? A gente está começando do básico, para que vocês tenham a preparação PSC, o SIS e o Enem. Então, a quarta questão já é uma questão mais elaborada. Vocês vão resolver e depois marcar a alternativa correta. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Entrem em contato pelo fórum. Eu estou à disposição de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Tenham um bom dia e qualquer coisa estou por aqui. Deus abençoe todos vocês.